Olá! Hoje eu vou te recomendar 4 podcasts para você praticar o seu espanhol com a escuta. E esses 4 podcasts estão disponíveis na Spotify. Então, o primeiro podcast se chama Número Oculto. Número Oculto. É um podcast 100% argentino, então você vai escutar o sotaque rioplatense a full. Significa assim, em todo o seu esplendor. O podcast conta a história de uma jovem escritora que escreve sobre ficção científica, e ela está a caminho de assinar um contrato milionário para o seu último romance. Mas uma ligação misteriosa coloca todos os seus planos em dúvida, e chegar até a reunião vai ser difícil. São 10 episódios, e se você é igual a mim, você não vai conseguir parar de escutar. Porque termina um episódio, você quer escutar o outro, quer escutar o outro, quer escutar o outro. E o mais legal é que os episódios são curtinhos. Eles têm mais ou menos 15 minutos de duração. Então, é um tempo super cômodo, super conveniente para você escutar um episódio de podcast. Antes da gente falar sobre o segundo podcast, se você não sabe quem eu sou, meu nome é Luísa, eu sou brasileira, mas moro na Argentina desde 2011, e junto com a minha amiga e professora nativa de espanhol, Malena, somos o Malu Espanhol Online e ensinamos brasileiros a finalmente falar espanhol. Bom, vamos lá com o segundo podcast da minha lista. Esse podcast se chama Caso 63, é um podcast chileno, e ele ficou tão famoso que tem até uma versão em inglês com a atriz Julianne Moore, tá? A história se passa no ano de 2022 e uma psiquiatra registra as sessões de um paciente assim, super enigmático, ela grava essas sessões e o nome que dá para esse paciente, que ela dá para esse paciente é caso 63. E esse paciente afirma que ele é um viajante do tempo, né? Então, o que começa como uma sessão terapêutica, assim, normal, rotineira, se transforma numa história que ameaça as fronteiras do possível e do real. É uma história que se move entre o futuro e o passado, e 2 personagens que parece que têm o futuro da humanidade nas suas mãos. Esse foi um podcast que também atraiu muito a minha atenção, realmente não queria parar de escutar. Tem 2 temporadas disponíveis, com 10 episódios, e cada um também com a duração de mais ou menos 15 minutos, que para mim é um tempo muito confortável, né? Porque você não fica muito tempo escutando, dá para você pausar, voltar, escutar de novo, né? Eu achei super bacana. Antes de eu contar para vocês qual é o terceiro podcast, eu só queria comentar por que é importante a escuta no aprendizado de um segundo idioma, né? Então, vamos pensar assim, uma criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai passando por estágios de desenvolvimento da língua, né? Da linguagem. Então, ela começa dizendo poucos sons, né? Faz depois papá, mamá, e depois vai começando a formar frases. Isso acontece porque ela escuta outras pessoas falando e interage, né, com essas pessoas. Quando a gente está aprendendo um segundo idioma, a gente também precisa passar por esse mesmo processo para atingir níveis mais complexos da língua que a gente está estudando. Claro que é diferente, porque a gente racionaliza, né? Sendo adultos, a gente racionaliza mais, mas a gente também passa por esse processo. Por isso que é importante a gente criar uma rotina de estudos na qual a gente tem acesso constante a áudios no idioma que a gente está estudando. Nesse caso, espanhol. E podcast é uma maneira maravilhosa de estar em contato com áudios nativos. Mas, sem mais demoras, vamos com o podcast número 3. Esse podcast se chama E-Status. E-Status, ou E-Status. E conta a história de uma inspetora que interroga um hacker que ela persegue há meses. Só que o que ela não sabe
é que esse hacker é um adolescente com QI superior a de Einstein. E ele criou um videogame por meio do qual pretende gerar uma nova ordem mundial. Um interrogatório que deveria ser rotineiro se torna um suspense que vai virar a moral e a vida da inspetora de cabeça para baixo. Eu achei super bacana, por quê? Porque mistura dois sotaques e dois tipos de espanhol. A gente vai escutar o espanhol do México, porque esse podcast, como a história se passa no México, mas também a gente vai escutar o espanhol da Argentina, porque o hacker, que a inspetora interroga, é argentino. Então, a gente pode escutar um pouquinho de cada coisa. Essa audiosérie também tem 10 episódios, e cada episódio dura mais ou menos uns 10 minutos. Também maravilhosa a quantidade de tempo do podcast. Agora, o podcast número 4, ele é bem diferente dos 3 primeiros que eu recomendei aqui, porque não é uma audiosérie. É mais como um programa de rádio. Uma pessoa falando, né? E se chama No sé si esto será gracioso. No sé si esto será gracioso. Eu não sei se isso vai ser engraçado. E o apresentador, que é argentino, ele fala sobre temas que ele tem vontade de falar. E como ele se dedica a escrever comédia, é um podcast engraçado. Mas atenção, porque ele usa muito palavrão. Então, se você não gosta desse estilo de comédia, talvez esse podcast não seja legal para você. Mas se a tua intenção é aprender vários palavrões em espanhol, então esse podcast é perfeito. Então, conta pra gente nos comentários quais desses podcasts você vai escutar, se você vai escutar todos, se você vai escutar somente um. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um me gusta. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, aperta no sininho para receber notificações cada vez que a gente coloque um vídeo novo. E hasta el próximo video!